A ignorância é uma bênção. Essa é simplesmente uma das frases mais famosas do filme Matrix, de 1999. Para te dar um consenso geral, caso você não conheça a história do filme, o filme basicamente se passa em um futuro distópico, onde as máquinas simplesmente dominaram a humanidade e criaram meio que uma realidade para a própria humanidade. A realidade é essa que se chama Matrix. Existem algumas pessoas, né, nesse mundo de Matrix que estão cientes que estão em uma falsa realidade, assim como tem aqueles que não estão cientes. E o personagem que nos é apresentado nessa cena é o Cyper. O Cyper, em tese, sabe que ele vive em uma falsa realidade. Tanto que na cena ele vira e fala: Eu sei que esse filé é apenas um comando que a Matrix manda pro meu cérebro, falando que ele é suculento. E logo em seguida ele lança a pérola. A ignorância é uma bênção. E como que essa frase ela é adaptada para a vida real no geral? Porque, cara, pega e vê o mundo como ele é. A gente vive em um mundo altamente competitivo, onde nós somos provados e cobrados o tempo todo, aonde você mesmo se cobra durante toda a sua vida basicamente. Quando você é adolescente, você se cobra na escola para passar de ano. Quando você é mais jovem, na faculdade, no trabalho. Quando você fica mais velho, com a sua família ou então na sua vida no geral. E quando você fica mais velho, para ver os seus filhos e os seus netos tendo um futuro decente. Então, meio que a vida em tese já não é muito fácil. A vida é uma cobrança constante e uma exigência constante. Ainda mais sem contar que moramos no Brasil, onde basicamente tudo aqui é difícil. Para você ter um carro é difícil, para tirar uma carteira é difícil. Para ter um apartamento ou uma casa, difícil. O mercado de trabalho é muito competitivo. Fazer uma faculdade demora tempo, demanda esforço e talvez em um futuro não tão distante assim, a sua profissão pode simplesmente ser substituída por um robô. Sem contar também com as pressões do dia a dia e questões sociais, como por exemplo, as pessoas estão ficando cada vez mais difíceis de lidar com elas, como por exemplo ansiedade, tristeza e mudança de humor. Ou seja, meio que a sociedade no geral está cada vez mais complicada, sem conta também com questões internas do mundo, como crises mundiais, crises sanitárias, guerras, entre outras coisas. Ou seja, a sua vida em tese é um caos e o mundo em si também é o caos. E sem conta também com outras questões que tem por aí, com coisas que os próprios seres humanos fazem que são nojentas e controversas, como por exemplo, apoiar o partido daquele cidadão bigodudo, ou então questões como tráfego humano, entre outras coisas, que são coisas perturbadoras. E muitas vezes você para e pensa: meu, eu vivo em um mundo onde basicamente tudo isso acontece. E, cara, se você para ver o mundo em si, a sua vida e o caos que tudo tá e que tudo tá acontecendo muito rápido, você basicamente fica louco. Você não aguenta a realidade. E eu diria que é nesses momentos que a ignorância ela entra, porque meio que uma pessoa que ela é ignorante, ela é uma pessoa inocente ao mesmo tempo. Porque quando você é ignorante, meio que você não está ciente da realidade ou que tal coisa está acontecendo. Pega, por exemplo, uma criança. Por que uma criança ela é tão feliz? Porque a criança ela é ignorante. A criança meio que ela não tem maldade, sabe? A criança não vê que o ser humano é mau ou que o mundo é tão exigente assim. Então meio que é por isso que uma criança ela vive brincando e ela vive sorrindo, porque a criança ela vê o lado bom da vida. E é por isso também que as crianças não têm ansiedade. Então meio que por um lado a criança ela é ansiosa, porque ela vê o melhor do mundo, basicamente, cara. Mas assim, esse vídeo de forma alguma é para falar que você tem que se tornar uma pessoa ignorante, ou seja, ser aquele cara que basicamente vai ignorar as exigências da vida ou então suas obrigações e ficar no mundo da lua. Mas o que eu quero falar com esse vídeo aqui é que existem momentos que vale a pena você ser ignorante. Por exemplo, quando você basicamente desliga o cérebro
e para refletir na vida, ou apenas começa a descansar mesmo, deita na cama, começa a pensar na vida, ou sei lá, começa a ver o pôr do sol e pensar nos momentos bons e ver o lado bom da vida, nesse momento, cara, você basicamente está sendo ignorante. Você está ignorando tudo aquilo que está ao seu redor e está focando em coisas boas, tá, sei lá, conservando bons pensamentos. Ou então vou dar aqui mesmo um exemplo de lazer, quando você começa a zoar com seus amigos, começa a ter uma boa conversa com a família e basicamente parece que tudo que está ao seu redor você esquece. Nesse momento você está sendo ignorante, ou seja, meio que sim. Em alguns momentos da vida, cara, você vai ter que ser ignorante. Você vai ter que meio que acionar o lado ignorante que é em você. Porque, cara, imagina se você ficar o tempo todo pensando que o mundo tá um caos e que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, que, meu Deus, e existe uma coisa chamada Deep Web que, caraca, lá os caras fazem isso, fazem aquilo. Não, sabe? Tem momentos na vida que você basicamente chega e apenas desliga o cérebro, começa a pensar em coisas boas, ou você apenas desliga mesmo, você fica na ignorância total, você fica, sabe, brisando lá, numa boa, sabe? Então meio que sim, a ignorância ela pode e ela é uma benção, mas depende muito do conceito e das ocasiões que você aplica ela, sabe? Por exemplo, o Cypher no filme Matrix. A ignorância para ele era uma benção, mas ele basicamente ignorou toda aquela realidade que ele vivia, algo que ele não podia ignorar. Então meio que sim, a ignorância ela é uma benção, mas depende muito de como você usa ela.